Graça e paz, irmãos. A gente coloca esse negócio aqui e todo mundo ouve, né? Nossas murmurações. Pode colocar o banner. Antes da gente entrar no nosso estudo hoje, eu gostaria de estar falando sobre a nossa conferência da família, que vai acontecer lá na base da Jocum, em Contagem. Vamos estar ministrando eu, pastor Cote, Gilberto, a Eunice, pastor Marcelo e a missionária Rita. E os temas que nós vamos estar falando são todos temas pertinentes à realidade da família, né? Cura e libertação da família, tipos de família, aconselhamento familiar, construindo famílias saudáveis, educação de filhos, família e vícios, entre vários outros temas que nós pretendemos abordar. É uma conferência que ela vai acontecer em caráter integral, manhã, tarde e noite. E nos 3 períodos nós vamos ter uma programação muito específica, mas ela também é uma conferência que vai acontecer de modo presencial noturno, que nós chamamos de o seminário noturno, né, que é o SIUSI. E essa modalidade também vai ter online. Então, para quem pode participar das 3 ministrações integral, do presencial integral, vai ser uma bênção. A gente tem toda uma programação para lidar com assuntos relacionados à família, mas também dinâmicas específicas para que a gente possa ter o processamento daquilo tudo que a gente vai estar recebendo ali. Mas também a gente tem a oportunidade do presencial noturno, né, para você que não pode participar dos 3 dias completos, pode fazer o noturno. E quem não pode de jeito nenhum, por alguma situação, tem a possibilidade do online. Então, fica aí o convite para vocês. Hoje eu até trouxe alguns livros novos, vários livros relacionados ao tema família. E quando a gente pensa família, família é projeto de Deus. A gente, às vezes, pensa que a gente já falou tudo sobre isso nessa área. Não. Quanto mais a gente fala, mais a gente precisa estar falando, porque Satanás ele tem trabalhado constantemente, rigorosamente, para a destruição da família. E nós, como igreja, nós precisamos estar preparados para lidar com as demandas que estão chegando para nós. E, às vezes, a gente pensa assim, vou fazer um seminário de família, mas é só para quem está com problema na família. Não. Nós precisamos agir no preventivo. Hoje, a nossa maior demanda hoje é levantar líderes, pessoas que estejam equipadas para poder liderar, e ministrar e discipular outras pessoas. Então, vocês estão convidados para estar recebendo essas ministrações ali com a gente na Jocum. Amém? Que Deus abençoe. Dá uma passadinha depois lá, dá uma olhadinha nos livros. Tem livros lá abençoados, vai te enriquecer muito. Eu costumo dizer que família é o céu na terra. Esse foi o plano de Deus, trazer um pedaço do céu para a terra. E para trazer um pedaço do céu para a terra, a única forma foi criar a família. Então, ele estabeleceu a família. E ele se estabeleceu como a própria identidade da família, o próprio Deus, o sustentador da família. Ele fala, né, pai de órfãos e marido de viúvas é Deus na sua santa morada. Ou seja, ainda quando nós, seres humanos, falhamos nos nossos papéis dentro da família, o Senhor, ele assume esse lugar. Ele é pai de órfãos, ele é marido de viúvas. E ele não se abdica desse lugar da sua paternidade em relação a nós. Então, é bênção de Deus. Amém? Vamos entrar, então, no nosso estudo, enquanto o irmão coloca lá. Vamos abrir em Josué, no capítulo 6, que hoje a gente vai trabalhar o 6º princípio para a demolição de fortalezas, para a derrota dos inimigos, para que a gente possa ter uma vida espiritual abundante com o Senhor, lidando com tudo aquilo que, de alguma maneira, nos impede de avançar no reino, de avançar emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente. Amém? Josué capítulo 6 vai falar da destruição de Jericó. Então, eu vou estar lendo, porque eu acho que é importante a gente entender
esse desenrolar aqui. Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos inimigos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Tem uma versão que vai dizer recuada. Jericó estava rigorosamente recuada. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós todos, os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres,
tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Não tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Aleluia. Jesus, te agradecemos pela leitura desse capítulo de Josué. E colocamos o nosso coração diante de Ti, te pedindo revelação pessoal, que o Senhor possa ministrar pessoalmente cada um de nós nessa noite. Senhor, mostra para nós o que ainda falta para que Jericós sejam derrubadas na nossa vida, na nossa alma. Senhor, mostra para nós quais as Jericós que precisam ser derrubadas na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos, na nossa vida ministerial. Senhor, mostra para nós quais as Jericós que precisam ser derrubadas na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso comportamento. Nós queremos, ó Deus, a celebrar, assim como Josué celebrou toda essa vitória ali com a derrubada de Jericó. Nós também queremos celebrar isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós queremos conquistar com o Senhor espaços na nossa vida, Senhor, que ainda não foram conquistados. No nome de Jesus, traz revelação pessoal, Pai, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, esse texto, ele é muito rico, né? O Josué, capítulo 1, ele é muito rico, porque ele vai trazendo aqui muitos detalhes e mostrando como que um milagre aconteceu. Né? Imagina, não sei se vocês conseguem assim visualizar a cena, né? Esse povo ali rodeando, voltando ao arraial, rodeando, voltando ao arraial, em silêncio. Sempre em silêncio, somente as trombetas tocando, uma ordem estabelecida, não era de qualquer maneira, havia uma ordem estabelecida, e depois as 7 voltas, e quando eles gritam, imagina, né, aquela coisa assim, milagrosamente, aquelas muralhas caem. A Bíblia traz tanta riqueza de detalhes que eu consigo assim ficar visualizando isso na minha mente. Alguns historiadores dizem que as muralhas de Jericó eram tão largas que 2 carruagens andavam lado a lado em cima das suas muralhas. Imagina você todas aquelas muralhas tão grossas, tão reforçadas, esses muros caírem diante do povo, diante do Senhor. Um grande milagre aconteceu aqui. E mais importante aqui nesse estudo é fazer com que haja uma aplicação pessoal na nossa vida, que nós possamos tomar posse desses princípios para que a gente possa viver isso na nossa vida em todas as áreas dela. Então, o texto aqui, ele começa dizendo: Jericó estava rigorosamente fechada. Não está indo? É para baixo, né? Agora foi muito. Isso. Então, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Aqui nesse texto,
ele vem mostrando para nós que a fortaleza, ela estava recuada, ela estava toda fechada, e a vitória só dependeria da obediência àquilo que Deus ele colocou. Então, depois de todo o processo, que começou lá no capítulo 1 e foi até o capítulo 5, não sei se vocês se lembram, que nós estamos tratando de princípios para a conquista da alma, princípios para a derrubada de fortalezas, de situações da nossa vida que têm nos vencido. Então, nós começamos no capítulo 1, desde o início. Olha, nós passamos aqui 6 capítulos, nós estamos no 6º. E os inimigos em Jericó estavam sempre ali. Mas em nenhum momento nós vimos esse povo subindo ali para guerrear contra quem quer que seja. Mas em todo o tempo, desde o capítulo 1, a guerra, a batalha espiritual, ela está acontecendo. Quando a gente pensa nessas muralhas ruindo e caindo aqui diante do grito do povo, na verdade, tudo isso começou a cair, espiritualmente falando, aquilo que sustentava aquela fortaleza, começou a cair lá no capítulo 1. Quando Deus chama Josué e chama aquele povo para um relacionamento íntimo com ele. Ele fala, seja forte e seja corajoso para destruir Jericó, para lutar contra Satanás, para lutar contra os cananeus que estão de lá do Jordão. Não. Para me conhecer, para ter intimidade comigo, para ler a minha palavra, para meditar na minha palavra, para falar nessa palavra. Então aqui é o primeiro princípio para que Jericó caísse. Quando nós, na nossa vida não está muito bem emocionalmente, espiritualmente, né? Quando a gente olha para a nossa vida como um todo e a gente percebe que a coisa não está engajando, as coisas não estão dentro daquilo que o Senhor falou que nós teríamos, uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida abundante. E aí a gente olha, não estamos desfrutando dessa vida abundante. Quando a gente olha, nós estamos vivendo guerra dentro de nós mesmos, guerras com as pessoas. Nós estamos cultivando inimigos por onde nós passamos. E a gente pensa, como que eu vou começar a alinhar minha vida? Como que eu vou vencer comportamentos que precisam ser vencidos na minha vida? Como que eu vou ser curado de traumas? Como que eu vou ser curado de situações que aconteceram na minha vida, perdas que eu sofri, traições que eu sofri, uma situação de inimizade que aconteceu, seja dentro da igreja, seja na família, seja no trabalho, seja em casa. Como que eu começo a colocar em ordem, muitas vezes, esse caos que está na nossa vida interior e ao redor de nós? Como que eu vou vencer esses inimigos que muitas vezes não estão fora, mas estão dentro de mim? E Deus fala, medita na palavra de Deus, vem me conhecer. Então, o princípio aqui é ter um reabibliamento. Irmãos, se nós não decidirmos ter uma vida de intimidade com a palavra de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sinceramente, eu não conheço ninguém aqui, conheço a Eunice e a Simone, eu não conheço a vida pessoal de ninguém, mas eu posso garantir para vocês que sem uma vida de profundidade na palavra, de conhecer o Senhor pela meditação na palavra, não há prosperidade cristã, não há prosperidade emocional, espiritual, não há, porque a palavra de Deus é que garante essas coisas para nós. Então, esse é o primeiro capítulo, aí depois vem o mapeamento da Raabe, a Raabe da alma. No capítulo 2, a gente viu que muitas vezes o comportamento externo é apenas para proteger as fragilidades internas. Então,
trabalhando com pessoas, lidando com pessoas no aconselhamento, o que a gente percebe? Às vezes a pessoa, né, Marcos, tem uma jericozona do lado de fora, aquele comportamento hostil, aquele comportamento agressivo com as pessoas, toma lá, dá cá, pessoas reativas ou muito melindrosas, né? Porque são os dois extremos, né? A pessoa ela vai de A a Z, muitas vezes. Mas esse comportamento, seja ele tanto hostil, agressivo, ou seja ele depressivo, passivo, muitas vezes é só uma Jericó. É a Jericó vista do lado de fora. Comportamentos errados que estão ali para nos proteger. Eu preciso me proteger. Proteger de quê? De um mundo que só me oferece, muitas vezes, rejeição e dor. Então, eu estou querendo proteger uma fragilidade interna, uma vergonha interna. Talvez um pecado que foi praticado, né? Muito interessante quando você está devendo a alguém. Não sei se vocês já estiveram nessa posição. Quando você deve para alguém, toda vez que você vê aquela pessoa, você fala, ixi, estou devendo ela. Às vezes a pessoa não está nem lembrando que você deve ela. Mas a sua consciência te acusa. E quando a pessoa vai chegando, você já se arma com justificativas, com várias situações para dizer, olha, eu não te paguei ainda, mas olha, eu vou te pagar. E se você vê a pessoa conversando com outra pessoa, você já pensa assim, ixi, está falando mal de mim, está falando... Gente, tudo isso nós nos armamos. Às vezes a pessoa não está nem lembrando, nem de nós, nem da nossa dívida, ou de qualquer situação que seja, eu estou só dando um exemplo, mas nós, os gatilhos emocionais, as nossas defesas externas se acionam. Por quê? Porque existe uma vergonha interna, porque existe uma culpa interna, algo que não foi resolvido. E aqui nós estamos falando da Raabe. Áreas de prostituição da nossa alma, áreas onde nós negociamos princípios, área onde nós negociamos valores, nós negociamos a verdade, terreno que nós damos para o inimigo na nossa vida. Então, o capítulo 2, ele vem mostrando, você precisa olhar as suas fragilidades internas, mas você também precisa querer lidar com essas fragilidades. Você precisa querer lidar com essas culpas, com essas vergonhas, com esses traumas, com essas injustiças. Você precisa querer lidar. Por quê? Porque o capítulo 3, ele fala de batismo de arrependimento. Porque eu vou precisar levar tudo isso em arrependimento ao Senhor. Eu vou precisar lidar através do quebrantamento. Eu vou precisar me quebrantar. Mas sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? E aí eu vou falar muito claramente, nós estamos no 6º capítulo. Até o capítulo 6, nós temos praticamente todos os princípios necessários para vencer qualquer tipo de fortaleza na nossa vida. E eu preciso dizer isso. Não adianta você conhecer todas as suas debilidades morais, emocionais e espirituais se você não está disposto a se humilhar diante do Senhor, reconhecendo isso e descer em arrependimento diante dele. Se quebrantar e dizer, Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu tenho esse comportamento errado por causa dessa situação aqui que eu nunca resolvi na minha vida. E talvez você vai continuar sendo aquela pessoa que não frutifica. Aquela pessoa que ao invés de frutificar, né, eu ouvi do meu primeiro pastor lá atrás, quando me converti, há 20 anos atrás, quem não frutifica dá galho. Quem não dá fruto dá galho. E galho é trabalho, sabe? E aí o problema não é nem só dar galho, porque tem gente que dá galho, mas fica na dela, mas tem gente que dá galho, mas prejudica a vida dos outros, entende? E quando vem a poda, porque Deus ele não desiste de nos discipular, quando vem a poda, sabe o que a gente faz? A gente se rebela, a gente coloca a culpa no outro, a gente sai da igreja. A gente engrossa o nosso muro. Nós engrossamos a nossa Jericó por fora para proteger a Jericó interna, para proteger essa área que nós não estamos dispostos a render ao Senhor.
Nós precisamos render a nossa alma ao Senhor, ao Espírito Santo. E aí, nós chegamos no capítulo 4, a experiência do batismo, um testemunho. O testemunho, o nosso altar. O altar onde nós entregamos tudo a Deus, onde nós realmente deixamos o Senhor construir na nossa vida. E o altar que nós construímos para as futuras gerações. O testemunho que Deus constrói em nós e o testemunho que nós construímos para as nossas gerações, para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor e estão olhando a nossa vida. Quando nós permitimos Deus fazer isso na nossa vida, nós vamos ter um testemunho eficaz. Nós não vamos ter uma história para contar. Nós vamos ter uma experiência que marcou não apenas a nossa vida, mas vai alcançar gerações. E depois, por último, veio o que a Eunice ministrou semana passada, um processo de santificação cirúrgica. Aquele processo ali da circuncisão, de tirar a carnalidade, de tirar, realmente tudo aquilo que atrapalha a nossa intimidade com Deus, tudo aquilo que ainda é um atrapalho. E o incentivo foi, se vocês que estão aqui semanalmente ouvindo tudo isso, e vocês estão identificando coisas na vida de vocês que precisam realmente ser tratadas, procurem ajuda. Procure uma pessoa de confiança. Olha, eu preciso resolver isso aqui. Porque, como eu disse, não adianta saber de tudo isso, não adianta ter todo acesso a isso, se não lidarmos intencionalmente com essas questões da nossa alma, da nossa vida, através desses princípios. Santificação cirúrgica. Sabe o que é santificação cirúrgica? Pastor Cote fala, santificação por amputação. O que é isso? Se seu olho direito te faz pecar, arranca ele. É melhor entrar com o olho só na vida do que ter os dois e ir para o inferno. E parece forte quando a gente fala isso, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, o inferno existe. O inferno existe. E às vezes a gente quase não fala de inferno, mas o inferno existe. Tem gente que fala, não, o inferno é aqui, a gente está vivendo um inferno em vida. Infelizmente, muitos cristãos dão lugar para o diabo e faz da sua família um inferno. Muitos cristãos conseguem fazer até da própria igreja um inferno. Sabe por causa de quê? Por causa do princípio com o qual ele opera. O princípio com o qual Satanás opera é a rebelião. E o inferno foi fundado a partir da rebelião. Ele fez uma rebelião no céu e arrastou a terça parte do céu com ele. Então, esse é o princípio. Então, tem pessoas tão rebeldes contra o Senhor, não estou falando contra gente, não, contra pessoas, não, contra figuras de autoridade, não. Eu estou falando contra o Senhor, contra os princípios da palavra do Senhor. Tem pessoas tão rebeldes que ela consegue fazer, em todo lugar que ela está, um inferno, um próprio inferno, porque ela divide, porque ela causa problema, ela não ajunta, ela não soma. Então, esse é o princípio. Então, santificação cirúrgica. A gente precisa deixar o Espírito Santo chegar em áreas específicas. Sabe, as facas de perdeneira é o bisturi do Espírito Santo. Senhor, corta nessa área da minha vida. Aqui tem orgulho. Senhor, aqui tem rebelião contra o princípio de autoridade que foi instituído pelo Senhor. Senhor, eu preciso reconhecer isso, me ajuda. Senhor, me leva ao entendimento dessas coisas, me batiza com arrependimento, me batiza com quebrantamento. Esse é o princípio de santificação cirúrgica. Se sua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor entrar sem ela na vida do que ter as duas mãos e ir para o inferno. Então, é bem esse conceito, tirar da sua vida tudo aquilo que te atrapalha. É a circuncisão do coração. É deixar essa marca do Espírito Santo, o Espírito Santo te marcar profundamente no seu coração, como Jacó. Quem lembra de Jacó? Jacó, ele teve um encontro com Deus, e o anjo tocou na carne dele, na juntura da coxa dele. Ele saiu manco, mas eu quero dizer para você, nunca mais ele foi o mesmo. Ele teve o seu nome mudado, a sua identidade mudada. Ele atravessou aquele jaboque como... Ele estava ali naquele jaboque como Jacó, o enganador, um corrupto.
Alguém que roubou, que enganou o pai, que roubou o irmão, que manipulou. Mas quando ele é tocado por Deus, ele sai dali como Israel. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer tocar tão profundamente na nossa vida que ele vai mudar a nossa identidade, vai mudar a nossa visão, vai nos alinhar com o propósito dele, para que a gente possa frutificar para a glória dele. Amém? E aí, finalmente a gente chega agora, aqui, diante de Jericó. E não tem como Jericó permanecer quando nós estabelecemos esses princípios na nossa vida. Agora, aqui, quem está cercado, querido, é aquele que nos cercava. Quando nós nos posicionamos, nós saímos da posição de perseguidos para perseguidor. Nós saímos daquela condição de cativo para colocar em cativeiro aqueles que estavam nos submetendo. A posição muda, o jogo muda. Deus leva cativo o cativeiro. Por quê? Porque nós estamos dando lugar a ele. Então, no versículo 2, diz assim: então o Senhor disse a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei, os seus homens valorosos, os seus homens de guerra. É Deus que entrega na nossa mão o inimigo, mediante o nosso posicionamento. Nós só vamos ter o inimigo na nossa mão se nós nos posicionarmos diante dos princípios que Deus estabelece para uma vida abundante, para uma vida que realmente glorifica a Ele. Ou seja, depende da nossa obediência. A vitória só depende da nossa obediência. E um assunto que ressalta muito nesse capítulo também é o conceito de estratégia. Eu acho muito interessante porque o que Deus fez aqui nesse capítulo foi dar uma estratégia para Josué. Ele falou no versículo 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Então, quem devia rodear a cidade? Os homens de guerra. Cercando-a uma vez, assim fareis, por 6 dias. E só no 7º dia vão rodear a cidade 7 vezes. Havia uma estratégia, rodear uma vez por dia. Agora, enquanto eles rodeavam, se a gente continuar lendo aqui, rodeava e somente as trombetas soavam. Não havia voz alguma, não poderia haver voz alguma, somente o sonido da trombeta. E os sacerdotes tocando as trombetas, levando a arca, os homens de guerra na frente, os sacerdotes com as trombetas e a arca no meio, e atrás a retaguarda. Havia uma retaguarda. Olha a ordem, havia um posicionamento de como isso deveria acontecer. E isso deveria acontecer por 6 dias. E no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas. Gente, isso aqui é fantástico, né? Deus ordena, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Então, Deus ordena um detalhamento aqui do processo, esse processo aqui tem duração de 7 dias, ou seja, uma semana completa. Em quantos dias Deus fez o mundo? 6 dias. E no 7º, ele descansou. Ele concluiu e descansou. No 7º dia. Então, nós temos aqui um chamado à criação. Um chamado à reconstrução. Um chamado à restauração. A deixar Deus fazer tudo novo, de novo, no caos que muitas vezes está a nossa história, no caos que muitas vezes está a nossa família, no caos que muitas vezes está o nosso casamento, que está o nosso ministério, que estão nossos relacionamentos. Então, o que a gente precisa ter? Uma vontade guerreira. Esses homens de guerra aqui, eles não estão fora de nós, eles precisam estar dentro de nós. A gente precisa falar assim: eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer essa situação, custe o que custar. A gente precisa se posicionar junto com o Espírito Santo. Às vezes a gente fica esperando o Espírito, não, o Espírito Santo vai fazer. Ora por mim, pastor. Ora por mim, pastora. Ora por mim, irmã. Mas a gente nunca se posiciona.
Deus vai fazer? Sim. Ele está pronto para fazer maravilhas no nosso meio. Mas depende do nosso posicionamento. Precisamos nos posicionar. E Deus nos chama aqui, os homens de guerra na frente. Nós precisamos desenvolver uma vontade guerreira. Nós temos uma vontade muito forte. Jesus, quando estava lá no Getsêmani ali, ele fala assim, vigiar e orar, porque, como é que ele fala, gente? Me ajuda a lembrar? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para buscar a Deus. O contexto ali é de vigilância, o contexto ali é de oração, o contexto ali era de batalha espiritual. Havia uma opressão muito grande ali, mas a carne estava fraca. A carne é fraca para se posicionar, nossa vontade é fraca para se posicionar em áreas que nós precisamos nos posicionar. Mas eu quero te dizer, ela é forte para aquilo que é o erro, para aquilo que é o pecado, para aquilo que é uma obstinação no nosso espírito, naquilo que é um orgulho. Ela é muito forte e nós precisamos ter uma vontade guerreira para vencer essas áreas na nossa vida. Se nós não nos posicionarmos com fé, desenvolvendo uma envergadura moral para lidar com áreas na nossa vida, nós vamos sempre estar sendo vencidos por esses inimigos que vão impedir a nossa liberdade espiritual. Então a gente precisa ter uma postura ofensiva diante do pecado, diante de situações que nós sabemos que precisamos mudar. Desconstruir hábitos prejudiciais e pecaminosos requer uma vontade resiliente. Não é fácil, gente. A gente ficou lá, eu me lembro quando eu me converti, que quanto era difícil algumas coisas para mim. Eu vim de um contexto de vício, eu vim de um contexto de imoralidade. Eu não sei, a maioria de vocês, talvez a maioria aqui, teve a oportunidade de nascer numa família cristã, numa família estruturada. Eu não. A minha mãe era prostituta. Eu não sei quem é meu pai. Fui criada com os meus avós e mais uma carrada de menino. Passei por abusos sexuais dentro da minha casa. Então, assim, eu vim de um contexto de muita destruição, de muita imoralidade, de muita mentira, de muito engano, de muita manipulação. Aquelas coisas eram a normalidade para mim. Aquilo era normal, aquele contexto de vida. Mas quando eu chego em Jesus, né, o Jesus chega em mim, eu começo a perceber o mundo de uma forma diferente. Jesus me salvou, mas eu ainda tinha vontade pelo pecado, eu ainda tinha desejo pelo pecado, a minha vontade era contaminada, meus desejos eram contaminados. Eu ainda tinha vícios que eu precisava vencer. Eu ainda era altamente ferida, porque havia uma rejeição arraigada dentro de mim, um senso de abandono muito grande, arraigado dentro de mim. A minha identidade estava totalmente destruída por causa dos abusos sexuais que eu sofri. Haviam hábitos totalmente prejudiciais à minha vida. E eu precisei lidar com isso. Eu precisei ter uma vontade guerreira, ofensiva, para vencer áreas de pecado na minha vida, para vencer pornografia, para vencer prostituição, para vencer a imoralidade, para vencer a mentira, para vencer a manipulação, para vencer os traumas através do perdão, através de me humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, me limpa. Não foi fácil, não foi do dia para a noite, foi um processo. Santificação é processo. Quanto mais nós damos espaço ao Espírito Santo, mais ele tem autoridade para trazer a obra redentora da cruz sobre nós. Então, o aspecto principal aqui não é a estratégia em si. Embora a estratégia seja algo fundamental aqui, porque Deus deu uma estratégia maravilhosa. Mas o aspecto principal não é a estratégia em si, mas o princípio que respalda a estratégia. Por isso que nós não podemos doutrinar uma estratégia.
Porque uma estratégia que faz uma igreja crescer pode fazer a outra quebrar. Uma estratégia que faz uma empresa crescer pode fazer uma igreja quebrar. Entende? Não podemos doutrinar uma estratégia, mas nós precisamos obedecer aos princípios. Então, qual que é o ato aqui que trouxe toda a vitória, toda essa celebração e tudo aquilo que aconteceu? Qual que foi a estratégia que realmente funcionou e que funciona? A nossa obediência à estratégia de Deus. O princípio que respalda a estratégia aqui é a obediência. A obediência. Então, não é a estratégia que traz os resultados, mas é Deus em resposta à nossa dedicação em obediência a Ele. Quanto mais nós obedecemos, mais Ele tem autoridade para poder fazer na nossa vida. Então, a essência da estratégia que funciona reside na nossa obediência. No quanto eu estou disposta a obedecer. O quanto eu estou disposta a me humilhar, porque a palavra de Deus fala: humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Mas às vezes a gente aprendeu assim: crente não é tapete não, ninguém vai me pisar não. Quantas vezes a gente fala isso? Numa situação de conflito. Eu não sou tapete, ninguém me humilha. E a palavra de Deus fala: humilhai-vos, humilhai-vos, debaixo da potente mão do Senhor. A palavra de Deus fala que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. Não, ninguém vai cantar de gala aqui não, ninguém vai se colocar superior a mim não. A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter uns aos outros no temor do Senhor. Mas nós nos submetemos, nós mulheres temos dificuldade de submeter aos nossos maridos. Temos dificuldade de submeter a outras mulheres que estão em situação de liderança. Queridos, nós precisamos rever nosso coração diante de Deus e rever os princípios com os quais nós nos posicionamos. Entende? Porque dizer eu sou crente, desculpa, mas até o diabo é. A Bíblia fala lá em Apocalipse que ele ora 24 horas. Ele está lá diante do trono, acusando os irmãos. Se a gente orasse como Satanás ora. Se a gente se posicionasse como Satanás se posiciona. Então, a essência da estratégia que funciona reside na nossa obediência aos princípios da palavra de Deus. Quanto eu estou disposta a me humilhar para restaurar um relacionamento. O quanto eu estou disposta a me humilhar e pedir perdão para uma pessoa. Ou perdoar. Cumprindo um princípio bíblico. É isso que o Senhor quer de nós. Entende? Estratégia é diferente de princípios. Como eu disse, às vezes a mesma estratégia que você usa para fazer uma igreja crescer não vai dar certo numa empresa. Ou a empresa ou a igreja, tanto faz. Não vai dar certo. Porque estratégias mudam. Você pode usar diferentes estratégias. Jesus, ele expulsou demônio com a palavra. Em outros momentos, ele curou colocando guspe. Outra hora, ele passou barro. Outra hora, ele mandou só ir lá mostrar o sacerdote. Agora, em todo o tempo, ele estava conectado com o Pai. Em todo o tempo, ele estava ouvindo Deus e glorificando a Deus através de cada atitude dele. Então, a gente não pode pegar uma estratégia, doutrinar ela e falar, vai ser assim. Não, a gente precisa olhar para os princípios. Toda estratégia precisa estar alinhada com o caráter de Deus. Se a nossa estratégia fere o caráter de Deus, ela não é de Deus, é nossa, é carnal, é maligna, é diabólica. Porque tudo aquilo que fere o caráter de Deus provém de nós mesmos, provém da nossa carnalidade. Então, as estratégias precisam estar alinhadas com o caráter de Deus. Quando alinhamos a estratégia que vem de Deus com a compreensão dos princípios implícitos, conectamos o natural ao sobrenatural. Olha que coisa maravilhosa, nós unimos o céu à terra. Sabe quando a palavra de Deus diz assim,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós a sua vontade. Como é que é? Me ajuda, gente. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Céu e terra. Céu e terra alinhados com a vontade de Deus. Quando que o céu se alinha com a terra? Quando ele acha pessoas conectadas com o caráter de Deus, com os princípios de Deus. O céu se alinha com a terra. Por isso que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Quando Deus olha e acha um caráter justo de alguém que está orando por política, de alguém que está orando por enfermidade, de alguém que está ali orando, mas ele olha para aquela pessoa e ele vê, não, aquela pessoa está alinhado com isso, com aquilo que eu acredito, então ele derrama, o céu se une com a terra. Outro dia nós tivemos, ano passado, ano retrasado, não me lembro, acho que foi ano passado, um tempo de oração na base pela nossa nação, pela política e por tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente estava lá e sabe o que Deus falou no meu coração? Quantos missionários estão aqui e que moram aqui há 5 anos, 10 anos e nunca transferiram o título de eleitor para cá e estão sem votar? Será que essas pessoas têm autoridade para ir para diante de Deus e clamar por política? Se elas não estão em dia com a questão social, com a questão de como cidadão, nem votam, estão sendo negligentes. Qual que é a autoridade que eu tenho para orar para uma pessoa que precisa ser curada e talvez aquela pessoa ela precisa de perdão, mas eu não perdoo no meu coração? Que autoridade eu tenho? Eu não tenho autoridade para me colocar numa brecha onde há uma fissura na minha alma, que há uma fissura no meu coração. Nós unimos céus e terra quando nós unimos princípio e estratégia que vem de Deus, quando nós estamos alinhados com o caráter de Deus. Então, nós unimos céu e terra. Então, a grande chave aqui, né, a grande chave para uma restauração plena, quando a gente olha para toda a estratégia, olha para tudo aquilo que Deus fez ali, tem um princípio implícito que está por trás, chamado perseverança. Eles tinham que perseverar. Uma vez no dia, em silêncio, cumprindo a ordem que Deus deu, em cada posição que o Senhor deu. Uma vez por dia, rodeia e depois volta para o arraial. No outro dia, de novo, calados, em silêncio, e volta para o arraial. Sabe o que nós temos aqui? Um reaprendizado, uma reeducação pela repetição, pela obediência. Obediência persistente e completa. 7 dias completos. 7 dias completos. Então, essa obediência diária vai produzir aquilo que nós chamamos, né, na área do aconselhamento, de uma musculatura moral. Eu falo envergadura moral. A construção de um caráter de obediência, que multiplica a nossa resistência, resultando em uma libertação explosiva. Então, como é que eu vou vencer, vou falar de mim, a imoralidade na minha vida? Eu precisei criar uma musculatura moral naquela área. De que maneira? Eu precisei obedecer diariamente. Diariamente eu precisei submeter meus pensamentos lascivos ao Senhor. Diariamente eu precisei submeter meus pensamentos errados acerca de homens, porque na minha cabeça eu tinha um pensamento assim: todo homem vai se aproximar de mim para me abusar, porque todos os homens que se aproximaram me abusaram. Nenhum homem vai me proteger. Eu não tive pai para me proteger, nunca ninguém me protegeu. Diariamente, todos os dias, eu tive que submeter meus pensamentos ao Senhor. Eu tive que submeter os meus desejos ao Senhor. Eu tive que submeter meus comportamentos, meus ímpetos ao Senhor. Eu tive que obedecer todo dia. Era todo dia eu tinha que obedecer naquela área. E quanto mais obedecia, mais músculo
eu criava. E quanto mais músculo eu criava, mais resistente eu ficava naquela área. E quando você persevera, e persevera, e persevera, você cria um caráter de obediência naquela área que antes era um fracasso. Então eu venci a imoralidade. Então eu venci a pornografia. Então eu venci a rejeição, praticando, perdoando. Quando vinha toda aquela situação, eu ia para Deus e dizia: Senhor, eu decido perdoar fulano, ciclano, beltrano, por causa disso, disso, disso e disso. Irmão, tinha dia que eu tinha vontade era de matar. Eu queria era xingar, e eu falava para Deus: Deus, a minha vontade, se eu pudesse, se eu fosse o Senhor, e graças a Deus que eu não sou o Senhor, eu mandava esse povo tudo para o inferno. Mas agora eu sou crente, e a sua palavra diz que eu preciso perdoar. Sozinha eu não consigo perdoar, mas a sua palavra diz que perdão não é sentimento, é obediência, é um ato. Então eu decido obedecer, perdoando. Me ajuda, me ajuda. Eu exercitei perdão anos da minha vida. Essa é a lei da musculatura. Se você exercita seus músculos, você vai ter resiliência. Mas se você não exercita seus músculos, você definha. Você perde massa muscular. Aí não dá conta de subir uma escada, não dá conta de fazer uma caminhada de 3 quilômetros, não dá conta de segurar uma sacola. Essa é a lei da musculatura. Moralmente, emocionalmente, espiritualmente, é a mesma coisa. Quanto mais eu exercito, quanto mais eu me torno resiliente. Então essa obediência diária, vai lá, rodeia uma vez, volta para o arraial, vai lá, faz de novo, volta para o arraial. Todos os dias eles tinham que obedecer, e perseverar em obedecer. E foi isso que trouxe a demolição dessa fortaleza. Eu não sei que eu passei errado. Então, a lei da musculatura, quem exercita fortalece, quem não exercita definha. Eu estou vivendo um processo de definhamento muscular. Antes de ter o Thomas, eu corria, eu fazia musculação. Antes eu não corria nem 1 quilômetro, de repente eu corri 5, de repente eu corri 10 e por fim eu fiz a volta da Pampulha. Amém, gente? Glória a Deus. 18 km ali, ó, correndo, e eu estava top. Quando eu corri aqueles 18, eu falei: agora ninguém me segura, eu vou agora fazer a meia maratona do Rio de Janeiro. Meu marido é maratonista, e era ele que me treinava. E aí, quando eu estava lá treinando para a meia maratona, eu descobri que estava grávida, e aí não pude mais correr naquela velocidade, nem naquela quantidade que eu corria. Aí corri até os 7 meses de gravidez, fiz musculação até os 8 meses, e aí depois Thomas nasceu e ficou muito mais difícil. Hoje eu estou assim, na corrida não consigo mais voltar, está difícil. Mas na musculação eu estou indo devagar, devagar, devagar. Mas eu perdi muita massa muscular, porque eu parei de me exercitar. Se você para de exercitar a leitura da palavra, se você para de exercitar o ouvir a Deus, se você para de exercitar, obedecer a princípios básicos como perdoar, como se submeter, como ser generoso, como dar o dízimo, como ofertar, como obedecer coisas simples da palavra de Deus, você definha espiritualmente, você definha emocionalmente, né? Então, o aspecto principal de qualquer situação que desafia a nossa capacidade é a perseverança de construir e manter a respectiva musculatura. Que áreas que você precisa crescer, que você precisa desenvolver uma musculatura moral? Em que áreas que você precisa desenvolver um caráter de obediência? Que você, às vezes a gente sabe que a gente não está obedecendo em determinada área. E a gente sabe. Mas a gente fica ali resistindo, o nosso orgulho. Às vezes a gente sabe que precisa perdoar uma pessoa. Às vezes a gente sabe que precisa restaurar um relacionamento. Às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não cede. Então, uma chave aqui poderosa para a gente vencer as fortalezas é a obediência e a perseverança. Quer vencer? Precisa perseverar. A perseverança nos permite construir esse caráter de obediência em áreas sedentárias.
que experimentamos uma história de fracassos. Então, e a perseverança, ela tem um aspecto altamente terapêutico, né? Ela é a fisioterapia da alma. O que Jesus falou? Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Então, a perseverança ela é uma escalada que nos surpreende em relação ao nosso potencial de autossuperação. Eu me lembro quando eu fiz a volta da Pampulha, eu tinha ido para Aracaju naquele mês, e eu tinha que treinar. E Aracaju, gente, parece que tem 3 sol. Não acho que não tem um sol, não. Deve ter 3 sol. E eu levantava de manhã para correr. Eu levantei o primeiro dia às 6 horas da manhã, pastor. Eu não aguentei o sol 6 horas da manhã. Não dei conta. Eu comecei a levantar 4 horas da manhã para poder fazer meu treino. E aí eu só consegui treinar naquela semana 14 quilômetros. Eu falei, não, se eu corri 14 mais 4, nem que seja de arrasto, eu vou dar conta. E eu fui. Mas aí, quando eu passei no quilômetro 9, que eu falei, pronto, se eu cheguei até aqui agora, eu não posso mais olhar para trás, eu não posso voltar, porque se eu voltar, vou ter que voltar 9. Então, eu tenho que andar, é melhor andar 9 para frente do que andar 9 para trás. Então, a gente precisa estabelecer nossas metas. E eu lembrei de um filme que eu assisti muitas vezes, que trazia um conceito de perseverança. Ele falava assim, perseverança é você andar numa linha de ação contínua, sem olhar para trás e sem pensar em desistir. E eu olhei para a faixa que estava na minha frente assim, e falei, eu vou olhar para essa linha, não vou olhar para o lado, eu não vou olhar para o outro lado, e não vou olhar para trás, e não vou pensar em desistir, porque desistir agora aqui não cabe. E eu fiquei falando na minha mente, perseverança, olhar e seguir numa linha de ação contínua, sem olhar para trás e sem pensar em desistir. E aí eu consegui vencer os meus 18 km. Quais os seus 18 km que você precisa vencer? Emocionalmente, relacionalmente, financeiramente, sexualmente, ministerialmente. Qual que é a distância que você precisa percorrer? Que área você precisa gerar isso na sua vida? Porque isso aqui precisa ser prático para nós. Então, vamos ver um pouquinho do aspecto terapêutico da perseverança. A desconstrução de uma fortaleza, ela requer um descondicionamento de comportamentos pecaminosos que conspiram contra a nossa liberdade espiritual. Então, a partir do arrependimento, quando a gente entra lá na fase do arrependimento, nós começamos o nosso ciclo de obediência. Lá em Josué 3 e 4, está escrito assim, vós, pois, todos os homens de guerra, a vontade guerreira, esses homens guerreiros estão dentro de nós, cercando uma vez, assim farei por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca, ou seja, a arca no meio, o sacerdote na frente, os homens de guerra na frente, a retaguarda lá atrás. E no 7º dia rodearei 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E o texto anterior fala continuamente, continuamente. Esse é um processo de reabilitação espiritual da alma, que a gente vai cultivando através da perseverança. A gente volta a cultivar a presença de Deus. Você parou de meditar, volta a meditar. Sabe qual que é o nosso mal? Eu lembro quando eu comecei a correr, eu falei para o meu marido assim, mas será que eu vou conseguir correr 5 quilômetros? Ele falou, talvez você não consiga correr 5 quilômetros de uma vez, mas começa com 1 quilômetro. E eu comecei com 1 quilômetro, depois eu corri 2, depois 3, depois eu estava correndo 5. Você não consegue ler a Bíblia, um capítulo inteiro? Lê um versículo por dia? Medita em um versículo por dia, exercita isso todo dia. Meu marido, hoje eu sei talvez porque que meu filho é autista, né? Que eles falam que é genético, mas o meu marido, tudo dele é um pouquinho. Agora eu acostumei, já 5 anos de casado, acostumei. Mas ele chegava em casa e a gente tinha um hábito depois de jantar, vamos assistir uma série. Não, uma série não, um filme.
Aí a gente está lá assistindo, deu 20 minutos do filme, ele desligava a televisão. Eu olhava para ele, o quê? Ele falou assim, não, eu falei, vamos assistir um pouquinho. Amanhã eu levanto 5h30 da manhã. Então é só um pouquinho. Então a gente vê filme igual vê série. Leva umas 5 noites, 6 noites para terminar de ver o filme. É um pouquinho. Aquilo ali no começo acabava comigo, agora eu acostumei. Quando eu quero ver muito filme, gente, eu vejo sozinha no horário, porque eu sou daquelas que quero começar e quero terminar. Mas ele não, é um pouquinho, entende? Só que ele também é assim. Ele levanta às 5h30 da manhã e ele vai lá para o quarto, que a gente tem um escritório, e ele lê a Bíblia um pouquinho. Ele medita um pouquinho. Ele ora um pouquinho. Depois ele toma café e vai para o trabalho. Quando ele chega à tarde, ele dorme um pouquinho, meia hora, no relógio, travado. Aí ele volta para o trabalho. Quando é à noite, ele toma banho, janta, assiste um pouquinho. Depois ele desliga e fala assim, agora eu vou ler mais um pouquinho. Aí lê mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, medita mais um pouquinho. Só que é todo dia. É todo dia. A perseverança que vai gerar uma musculatura, entende? Não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que nós estamos ali exercitando com Deus. É essa sistemática. A gente precisa desenvolver uma vida de devocional diário com o Senhor. A gente precisa desenvolver uma musculatura de obediência, um caráter de obediência, um caráter de perseverança. Então Deus, ele não pede 18 km de uma vez, mas ele pede nem que seja um pouquinho todo dia. É 1 hora, não pode vigiar 1 hora comigo? Tem 24, você não pode vigiar 1 hora comigo? É isso que ele está pedindo. Então, contornando uma vez, então ia lá, obedecia, ia um pouquinho, né, gente? Voltava para o arraial. No outro dia ia um pouquinho de novo e voltava para o arraial. Então, a gente precisa conciliar esforço e descanso. Eles se esforçavam em obedecer, perseveravam em obedecer, mas voltavam para o arraial e descansavam. Tem coisas que nós não vamos vencer em um dia só. Eu levei vários anos para superar o meu relacionamento com a minha mãe. Eu comecei a lidar com a minha mãe, a restaurar meu relacionamento com ela, eu tinha 22 anos de idade. Quando eu fiz Veredas Antigas, eu entendi tanta coisa que eu precisava ser curada. Mas eu entendi principalmente que o maior algoz da minha vida era a minha mãe. E eu tinha colocado ela naquele lugar. E eu decidi, então, ter um conserto com a minha mãe. Eu vou dizer para vocês, para eu voltar emocionalmente a entender, compreender dentro do meu coração que eu tinha uma mãe, levou 10 anos. 10 anos que eu decidi, lá em 2012, honrar minha mãe. Eu decidi honrar minha mãe. Não porque ela merecia honra. Não, porque a Bíblia diz que é para honrar. Não é porque ela era uma mãe boa para mim. Minha mãe nunca foi boa para mim. Hoje ela até é melhor. Mas ela nunca tinha sido boa para mim. Mas eu decidi obedecer o Senhor. E Deus me deu uma estratégia. E a estratégia, para mim, foi altamente dolorosa. Porque eu tinha que ligar para minha mãe toda semana e conversar com a minha mãe. Só que eu não tinha assunto algum com a minha mãe. Não tinha assunto algum. E eu ligava para minha mãe no trabalho dela e ela atendia o telefone. Eu falava, oi mãe. Ela, oi, benção mãe, Deus te abençoe. Como é que tá? Tá tudo bem. Como é que tá o Flavinho? Tá tudo bem. Como é que tá o Silas, meus irmãos? Tá tudo bem. Aí eu não tinha mais assunto. Ela não perguntava de como eu estava, ela não perguntava como estava meu marido, ela não perguntava como estava meu filho, ela não perguntava nada da minha vida. Ela falava assim, vamos desligar então? Aquilo era como uma faca gravando no meu peito. Mas quando era na outra semana, o Espírito Santo falava para mim, liga para sua mãe. Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Estou te ensinando a honrá-la.
Estou ensinando você a amá-la. Estou ensinando você a reconciliar-se com ela. Porque ela não vai fazer isso, ela não dá conta. Mas você é crente, você tem luz, ela não tem. E eu fui obedecendo. 10 anos se passaram. Um dia eu liguei para minha mãe. Um sábado, porque eu elegi o sábado, que era o dia de ligar para ela. Liguei para ela. E do outro lado do telefone, minha mãe gritou: oi, minha gatinha! Aí eu pensei, será que é a minha mãe? Eu fiquei na dúvida. Eu falei, mãe? Ela, oi, como é que você está? Como é que está, Mateus? Como é que está? E começou a conversar. E eu fiquei apavorada. Porque naquele dia, a barreira da inimizade, aquilo que me separava da minha mãe, caiu por terra. Naquele dia eu senti que eu nasci no coração da minha mãe como filha. E naquele dia eu permiti que ela nascesse no meu coração como mãe. Durou 10 anos. Um processo de decidir amá-la, de decidir honrá-la incondicionalmente, de decidir perdoá-la todo dia que fosse necessário. Porque às vezes todo dia minha mãe me feria. Deixa eu dizer para você, até hoje minha mãe me fere. Eu voltei de lá, eu falei esses dias, né? Falei com a Eunice, eu estou brigada com a minha mãe, mas ela não sabe ainda. Que eu voltei de lá e ela deu uma chinelada na bunda do Thomas, xingou o Thomas. Minha mãe não é crente, gente. E aquilo, assim, para mim, foi terrível. Levantei e dormi de noite, levantei de madrugada, peguei o ônibus e fui embora para casa. Não tratei ela super bem, por isso que eu estou brigada com ela, mas ela não sabe. E vim embora para casa. Ela me fere todo dia. Sabe assim, aquele limite saudável de distância que às vezes você precisa manter no relacionamento para você não ser ferido? E eu voltei para casa e exercitei de novo no perdão. Deus, eu decido perdoar minha mãe. Eu decido honrá-la, eu decido amá-la, eu decido caminhar com ela mais uma milha. E eu decido me humilhar, não é para ela, mas é para o Senhor, para eu manter o vínculo da paz, para eu manter relacionamento com a minha mãe, para eu glorificar o Senhor na minha vida, para eu poder dizer, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem contra mim. Eu preciso ter autoridade, Senhor, nessa área. Isso é perseverança, isso é obediência. Não é porque o outro está errado que eu também vou me colocar numa posição de estar errada. Não é porque o outro está numa situação de orgulho que eu vou me colocar numa situação de orgulho. Eu preciso me colocar no princípio. Então a gente precisa conciliar esforço e descanso. E é assim que a gente vai recuperando a nossa capacidade moral. E assim a gente vai substituindo as debilidades por um caráter inabalável de obediência. E aí vem o 7. E eu não sei se aquele negócio ali está certo, gente. Vocês me ajudam. Porque está marcando 10 horas. Se for 10 horas, nós estamos tudo enrolado. Às 9. Eu ainda tenho 10 minutos? 10 minutinhos a gente termina. Então aí vem o número 7. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Então, gente, 7 sacerdotes, né? 7 buzinas, 7 dias, 7 vezes. O número 7 aparece 4 vezes no mesmo versículo. E o número 7, ele carrega um conceito da totalidade, ou seja, aquele sentido de perfeito, né, de algo completo e pleno. Então, o 7, ele carrega esse sentido. Então, quando a gente une a essência de uma estratégia que funciona, que é a obediência, qual que é a estratégia que funciona? A obediência, porque é o princípio que está respaldando a estratégia. Ao conceito implícito no número 7, que é completo, nós chegamos naquela definição, obediência completa. O que Deus quer de nós? Não é meia obediência, é obediência completa. Então, a gente tem essa síntese do estudo de hoje, obediência completa. Então, o que fez ruir as muralhas de Jericó? Uma obediência completa.
A obediência completa aniquila o domínio exercido pelos sentimentos, pelos desejos descontrolados e sobre a nossa vontade. Jó, ele dizia assim: 6 vezes o mal te visitará, na 7ª não te tocará. Olha que coisa maravilhosa. E a gente vamos entender um pouquinho mais o número 7. Vamos desenrolar isso aqui. 7 sacerdotes representa todo o nosso serviço, esforço, nossa competência, profissionalismo, que são sagrados. Tudo aquilo que nós fazemos, se é para Deus, é sagrado e deve ser usado para agradar a Deus e servir aos seus propósitos. Nós somos sacerdotes reais. Deus nos levantou como sacerdotes. 7 trombetas, Josué 6:6, é uma tipologia da voz profética, anunciando o mover de Deus. Aquelas trombetas estavam anunciando o mover de Deus. Não havia voz alguma naquele arraial a não ser a voz de Deus ressoando ali profeticamente, anunciando a destruição da Jericó, a destruição dos inimigos. Então, também nós temos representado nas 7 trombetas o senso de comunidade. Quando tocava a trombeta, o povo tinha que se reunir. Lembra disso? Olha, quando Neemias estava construindo o muro, olha, no lugar que vocês ouvirem a trombeta, é para lá que vocês têm que correr. Então, a trombeta também vai falar disso, do senso de comunidade, de agrupamento, unidade, vigilância, disciplina, organização, foco, um despertamento da coragem para guerrear. Quando eu me converti, eu falo assim, que para mim foi terrível minha conversão, porque eu passei a ser visitada por demônios diariamente, porque havia muita brecha, muita coisa, e de repente eu me converti. Agora eu sou de Jesus, agora eu não sou mais fantoche de Satanás. E eu comecei a ser visitada por demônios. E eu comecei a ter medo de dormir, porque eu ia me deitar para dormir, era um tormento. E aí eu não tinha quem me discipulava na época, ia na igreja, mas não tinha aquele discipulado de perto. Mas eu li a Bíblia, eu li a palavra, e eu aprendi que eu precisava resistir Satanás para que ele fugisse de mim. E foi onde que eu comecei a pôr resistência. Eu tive que desenvolver uma vontade guerreira. E eu fui vencendo o inimigo dia a dia através de obediência, mas eu fui guerreando, me posicionando na peleja. 7 dias, uma semana completa, um ciclo associado à criação. Em uma semana foi organizado todas as desordens do mundo. Então é um processo de recriação. É permitir que o Espírito Santo coloque ordem naquilo que está em desordem. 7 vezes o dia do descanso, o sábado, o esforço de uma perseverança completa, culminando no descanso, na libertação completa. Eu pude viver descanso em todas as áreas da minha vida. Eu pude viver a paz do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Eu desfruto de descanso, eu desfruto de paz. Apesar de todas as guerras que eu travei, em vários campos da minha vida, eu posso dizer, eu desfruto de uma libertação completa. Eu desfruto da paz do Senhor na minha vida. Amém? E aí, esse processo de reeducação. Os homens armados iam adiante, os sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda ia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Então, isso fala desse processo de reeducação, os 3 posicionamentos. Nossa perseverança, quem que são os homens armados? A nossa perseverança, a nossa vontade guerreira. E os sacerdotes e as trombetas no meio ali tocando com a arca. A nossa aliança com Deus. É Ele que nos inspira a obediência. Porque dele, por Ele, são todas as coisas. E a retaguarda é a nossa vigilância. Porque a gente precisa vigiar. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor. Então a gente precisa avançar, mas a gente precisa vigiar. Essa é a poderosa dinâmica da reeducação. Perseverança, aliança e vigilância. Dia a dia, até completar o ciclo de uma semana completa, de uma recriação sobrenatural. Perseverança ofensiva, vigilância plena, inspirados pela aliança, um compromisso pleno com a presença de Deus. E aí vem a lei do silêncio, né? Porém, ao povo Josué tinha dado essa ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai. Então gritareis. E é isso que aconteceu, um jejum de palavras, o domínio próprio exercido ali, porque imagina o domínio próprio que eles tiveram que ter. O descanso,
Perseverança, domínio próprio, descanso. Vai lá, obedece, calado, silêncio, jejum de palavra. Gente, silêncio é guerra. A palavra de Deus fala para nós mulheres que nós vamos ganhar nosso marido no silêncio. É sem palavra alguma. Tem situações, tem batalhas espirituais que nós vamos ganhar no silêncio. O silêncio, ele explica o caráter interno dessa batalha, que culmina em domínio próprio e descanso. Depois de obedecer em silêncio, cumprindo cada ordem, aí sim vem a vitória, né? Vem o descanso. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Salmo 46, 10. E a Bíblia fala também em Eclesiastes que tem tempo de ficar calado e tem tempo de falar. E a gente precisa aprender isso. Amém? E aí vem o grito, né? O grito do silêncio. Até que o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Essa foi a bomba que derrubou, né, as muralhas de Jericó. Esperança sólida, né, que muitas vezes nós depositamos no Senhor. Quando nós obedecemos, é Ele que vai fazer na nossa vida, é Ele que vai fazer ruir. Isso é libertação. Amém? Tem uma outra partezinha lá no livro que vai falar sobre a lei do silêncio, no Salmo 39, na história de Davi, mas vocês podem ler lá no livro, né? É um apêndice, vocês podem estar lendo lá. E vai falar também da lei de toda obediência carrega provas. Lembra o que o Josué falou no final? Não toque no despojo. E na semana que vem, Eunice vai entrar nessa área, porque eles foram reprovados. A obediência carrega prova. E uma das provas que eles tiveram que enfrentar ali foi a prova do despojo, a prova da integridade e a prova do retrocesso. Nós precisamos, tem coisa que Deus vai falar para nós, tira isso da sua vida e nunca mais você vai poder pegar isso aqui. Isso não é para todo mundo, não. Mas eu quero dizer, tem gente que